Bem-vindos. Devemos começar primeiramente os nossos estudos considerando a nossa grande necessidade. Quando Jesus andou nesta terra, ele descobriu que o mundo estava dividido em duas classes separadas. Os que sentiam a necessidade dele e da sua graça, e aqueles que pensavam que não tinham essa necessidade. Ele disse em Marcos 2,17: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Dentro de um momento, iremos ler um versículo bíblico que nos diz que todos neste mundo estão doentes, são pecadores. Somos todos pecadores. O santo ou justo que Cristo refere são aqueles que não perceberam que são pecadores. O pecado é como um cancro e nós estamos todos infectados por ele. Faz parte da nossa humanidade. Mas, se não souber que tem cancro, você irá ao médico para fazer um tratamento? Claro que não. Por que deveria? Por isso, a menos que compreenda que somos pecadores e que morremos em nossos pecados, se não recebermos a ajuda do grande médico, Jesus Cristo, então não vamos até ele. A verdade é esta: Jesus Cristo deixou as cortes celestiais, veio a esta terra, nasceu como bebê, caminhou nesta terra com as suas provações por 33 anos, e então sofreu e morreu na cruz. Mas se você não sente que precisa do seu sacrifício, então não teve utilidade para si. O que Jesus fez por nós depende inteiramente do nosso sentido de necessidade. Contudo, todos temos um problema. Nós somos como marinheiros num barco no oceano. Quando a vida é fácil e o mar é calmo, nós esquecemos-nos de Jesus. Mas quando a tempestade começa a soprar e as ondas ameaçam deitar-nos abaixo, então nós clamamos a Deus para que nos salve. E quando o mar acalma novamente e nós estamos seguros em terra seca, nós esquecemos-nos de tudo sobre Ele. Vamos para as nossas vidas. Num dia estamos com Jesus e no outro dia não estamos. Concorda que este é o nosso problema? Acha frustrante? Então ouça com atenção. Deus quer dar-nos a solução. Mas primeiro temos de entender qual é o problema. Jesus virá muito em breve e nós não temos tempo para que isto continue a ser a nossa experiência, e virá um tempo de tribulações mesmo antes de Jesus voltar. Então, se não tivermos Jesus conosco sempre, não sobreviveremos. A única maneira de o termos conosco todos os dias é se todos os dias tivermos o sentido de necessidade. Agora você pode perguntar, como isso é possível? É, na verdade, bastante simples. Reconhecendo que estamos numa condição pecaminosa. Com isso, eu refiro-me a uma realidade permanente na nossa natureza. Vamos começar com esta citação em Isaías 1, 5 e 6. Por que sereis ainda castigados, que não mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas
e nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Uau, isto é feio, não é? Então eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quando se olhou ao espelho esta manhã, viu alguma coisa que se encaixe nesta descrição? De acordo com a Bíblia, esta é a nossa condição. Ferimentos, hematomas e feridas em putrefação escorrendo em nós e contaminando tudo o que tocamos. Mas é difícil de acreditar porque não conseguimos ver. Vamos até Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Essa palavra justiça é traduzida de forma mais clara em outras versões como atos corretos ou ações corretas. Todos os nossos deveres corretos são como trapos de imundície. Os trapos de imundície, neste versículo, refere-se a um pedaço de roupa que as mulheres tinham o costume de colocar entre as pernas durante a menstruação para recolher o sangue menstrual. Representa duas coisas: morte e vaidade. O corpo da mulher produz o óvulo, mas não tendo sido fertilizado, morre. Também as nossas boas obras, as nossas obras corretas, são como esse óvulo que é produzido. É inútil. Não há bem algum que venha disto. De fato, todos os resultados são morte. Sim, este versículo fala das nossas obras corretas. As coisas certas que fazemos. Não das coisas que estão diretamente em oposição à lei de Deus, mas a nossa própria guarda da lei, a nossa obediência ao Senhor. Ou a nossa imitação de Deus, do seu exemplo perfeito. Ou as nossas obras, não importa o quão perfeitas sejam, são como trapos de imundícia, estão sujas, estão contaminadas, não são boas o suficiente e não são aceitáveis. Muitas pessoas pensam que, sendo convertidas, então as suas obras serão aceitáveis. Ou se forem obedientes com um coração motivado por amor. A maioria de nós pensa que se Deus nos dá a força, logo as nossas obras serão aceitáveis. Mas é inútil esta falsa teologia. O apóstolo Paulo era um homem convertido. O seu coração era motivado pelo amor. Ainda assim, após ter sido seguidor de Cristo por muitos anos, ele escreveu isto para a igreja em Roma. Veja o que ele diz em Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. O apóstolo Paulo era um homem convertido. Nenhum, nem mesmo Paulo. Quantos existem que fazem o bem? Nenhum, nem mesmo Paulo. Tornam-se como um óvulo produzido na mulher inútil. Todas as nossas boas obras são como trapos de imundície. Há uma clara e simples citação nos escritos de Ellen White.
Está em Parábolas de Jesus, página 311. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Como vimos na citação de Isaías 1, nós estamos cobertos de ferimentos, hematomas, feridas em putrefação, que não foram tratadas ou atadas. Então, tudo que tocamos, tudo que fazemos está contaminado pela nossa pecaminosidade. Esta é a nossa condição. Nada há que possamos fazer correto. As nossas obras, não importa quão perfeitas possam ser, não são suficientemente boas. Isto é algo que eu gostaria que alguém me tivesse dito há muito mais tempo. Eu pensava que tinha de continuar a praticar e a tentar fazer as coisas certas. E que um dia eu seria perfeito, mas parecia que eu nunca conseguia chegar a lugar nenhum. Não importava quão arduamente eu tentasse, eu tenho de admitir que eu achava que existiam algumas áreas que eu achava que estava saindo bastante bem. Eu olhava para os outros e pensava, qual é o teu problema? Se eu consigo, tu não tens desculpa. Por isso me tornei um fariseu hipócrita. Mas isto era tudo uma ilusão. Eu estava a olhar para o lado errado. Estava a olhar para as minhas boas obras, e isto é o erro no qual a maioria de nós tem caído. Sim, certamente devem existir boas obras na nossa vida, mas não as nossas. Isto é algo que nunca ouviu antes? Continue a ouvir. Vamos a Mateus 7, 21 a 23 e ouça algo muito interessante que Jesus diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas pessoas diziam que Cristo era o seu Senhor. Elas, obviamente, consideravam-se como cristãs. Elas profetizaram em nome de Cristo e em nome dele expulsaram demônios. E isto requer o poder de Deus. E eles fizeram muitas obras maravilhosas. Eles iam à igreja semanalmente. Eles eram os primeiros. Eles mudaram a sua dieta para algo mais saudável. Eles mudaram as suas roupas para que fossem mais modestas. E ainda assim, Jesus chama-os de pecadores e diz para se limparem e se irem embora. Por quê? Como isso é possível? Eles fizeram tudo direito, não fizeram? Eles fizeram tudo o que ele queria que eles fizessem. Então, qual é o problema? Eu gostaria de partilhar convosco uma citação que Alonzo Jones partilhou com a liderança do Centro da Igreja Adventista, numa sessão da Conferência Geral de 1893. Alonzo Jones está aqui a comentar os versículos que acabamos de ler. Isso está no Boletim da Conferência Geral de 1893, página 416. Esta compilação de apresentações também é conhecida como A Mensagem dos Três Anjos de 1893. Neste dia, haverá dois partidos. Vão existir alguns que, quando a porta se fechar, vão querer entrar. E eles dirão, Senhor, abre-nos a porta, queremos entrar. E vem alguém que diz,
O que fizeram para poder entrar? O que vos dá o direito para entrarem? Com que autoridade reivindicam esse direito? Nós estamos familiarizados contigo, nós temos comido, bebido na tua presença e como tu ensinando nas nossas ruas. Sim, para além disso, profetizamos em teu nome, no teu nome expulsamos demônios e no teu nome fizemos muitas obras maravilhosas. Porque no teu nome nós fizemos coisas maravilhosas, Senhor. Não são estas coisas evidências suficientes? Abre-nos a porta. Qual é a resposta? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que eles disseram? Nós fizemos muitas obras maravilhosas. Nós fizemos essas obras. Nós somos bons. Nós estamos justificados. Nós somos justos. Totalmente corretos. Abre a porta, mas nós não valerá nada naquele dia. Qual foi o problema? Eles fizeram as obras, foi o seu próprio eu que estava a fazer as obras. Nós fizemos isto, nós fizemos aquilo. Mas Cristo chamou a isto pecado da iniquidade. Isto nós temos de entender. Se somos nós a fazer as obras, é pecado. Por causa da nossa condição de pecadores, se nós fizermos as nossas boas obras, estas obras estão contaminadas pela nossa pecaminosidade. Achamos que se Deus nos der forças, as nossas obras serão aceitáveis. Pensamos que se formos pessoas convertidas, as nossas boas obras serão aceitáveis. E pensamos que se o nosso coração é motivado pelo amor, as nossas obras serão aceitáveis. Mas tudo isto está errado. Nós tentamos e tentamos fazer as coisas certas, pensando que, com a devida prática, um dia faríamos tudo certo. Mas continuamos a tentar e ainda assim não vemos como será que algum dia seremos perfeitos. Por que não? Porque somos nós que estamos a fazer as obras. Quando eu era criança, minha mãe costumava ler uma história de uma pequena locomotiva que estava na parte traseira de um comboio. Um dia esse comboio estava viajando pelo interior e de repente a locomotiva principal do comboio avariou, deixando de trabalhar, mesmo antes de subirem uma grande colina. E agora todos se voltam para a pequena locomotiva para os ajudar a subir o monte. Mas ela era uma locomotiva tão pequena, não havia qualquer hipótese dela puxar o comboio naquela colina tão alta. Mas todos estavam olhando para ela, e todos gritavam e diziam que ela ia conseguir. Então ela começou a dizer a si mesma: eu acho que posso, eu acho que posso, eu acho que posso. E ela puxou aquele comboio até o topo do monte. E todos gritavam, viva! E bateram as palmas. E disseram, muito bem, pequena locomotiva, muito bem. Parece uma linda história. Mas será que é mesmo? Ao crescer, eu era muito espiritual e na idade de 12 anos fui convidado a pregar um sermão na minha igreja. Nunca o fiz. Aquela expressão usada de confiança nas minhas capacidades
encheram-me com tanto orgulho que, na verdade, perdi a minha espiritualidade por muitos anos. Existe outra citação de Ellen White que gostaria de partilhar convosco. E esta vem do livro Fé e Obras. Não há um ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de o homem caído merecer alguma coisa por suas próprias e melhores boas obras. Mérito pelo quê? Pelas nossas boas e melhores obras. Elas são inúteis, não podem fazer nada para nos salvar. E não existe outro ponto que precise ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido mais firmemente na nossa mente. Na mitologia grega, existe uma história de um rei cujo nome era Midas e que pediu aos deuses que lhe dessem a habilidade de transformar tudo que tocasse em ouro. O seu pedido foi atendido. Então ele passava o dia caminhando avidamente pelo castelo, tocando em tudo o que ele encontrava. Mas quando chegou a hora da refeição da noite, ele descobriu que, quando quis comer um cacho de uvas, elas transformaram-se em ouro e ele não as pôde comer. E quando ele tentou beber o seu vinho, ele transformou-se em ouro também. A bênção transformou-se numa maldição. Ele teria morrido de fome, então ele pediu aos deuses que retirassem a bênção. Existe muita gente com o toque de Midas. Eles são bons em tudo que fazem. Eu não sou, com certeza, um deles. Quando eu tinha os meus 20 anos, eu trabalhei vários anos com um agricultor na sua fazenda. Trabalhava com ovelhas, vacas, plantava, dirigia tratores, bem como outras máquinas pesadas. Num ano de trabalho duro, eu estava conduzindo o caminhão e ele estava engatado subindo uma ladeira curva e acidentado e o motor desligou. O caminhão tinha 16 anos e infelizmente ele não tinha compreendido que eu estava na marcha errada. Então a marcha que eu coloquei não tinha força suficiente para puxar o caminhão colina acima com a carga pesada. Então eu parei no meio do caminho, mas os freios não seguraram o caminhão. E o caminhão começou a andar para trás. E como a estrada era íngreme e curva, eu liguei o caminhão com um atrelado. O atrelado caiu para o lado e ficou totalmente destruído. Tudo isso em frente ao agricultor que estava a ver no cimo da colina. Ele viu tudo. Ele veio a correr para falar comigo e nas suas expressões muito enfáticas relacionadas com o que acabara de acontecer, ele resumiu todo o meu tempo de trabalho para ele. Ele disse: vai destruir tudo que me pertence? Agora eu tenho de ser honesto. Eu sou muito grato pelas minhas experiências na fazenda. Não interessa quão arduamente eu tenha tentado fazer tudo certo. Muitas vezes as coisas correm mal. Deus estava me ensinando que eu não posso fazer nada certo. Não posso deixar de cometer erros, ainda que por ignorância, ou por falta de cuidado, ou por puro acidente.
Deus estava a ajudar-me a entender quem eu sou sem Ele. Eu sou naturalmente uma pessoa orgulhosa. Se eu fosse uma daquelas pessoas com o toque de Midas, eu nunca teria necessidade de Deus. Então eu parei de ser invejoso em relação a todas as pessoas à minha volta e que normalmente são tão boas naquilo que fazem. Agora eu compreendo por que é que o povo eleito de Deus chora de dia e de noite perante Deus. Eles não confiam em si mesmos. Então, isto é a primeira lição que devemos aprender. Nós não conseguimos fazer nada certo por causa da nossa condição pecaminosa. Todas as nossas melhores e boas obras estão contaminadas. Se nós fizermos as obras, não é aceitável, é pecado. Esta é a nossa condição. Não importa o quão arduamente você tente, você, o seu eu, não pode guardar a lei de Deus. Mas esta não é uma mensagem de desânimo ou desgraça. Deus tem a solução perfeita. Mas primeiro temos de compreender o nosso problema antes de apreciarmos a solução. Eu posso dizer-vos que a solução de Deus é absolutamente espetacular. Quero dizer mais uma coisa. A lei de Deus nem sequer quer a vossa obediência. Se tem dificuldades em entender ou acreditar no que acabou de ouvir, por favor, lembre-se que ainda estamos no começo dos nossos estudos. Tudo vai ficar mais claro à medida que prosseguirmos. Cada apresentação é apenas um pequeno pedaço de um grande quadro. Junte-se a mim na próxima apresentação, que introduz a solução de Deus e o que a lei de Deus realmente requer.